A execução da verdade, quando a nação assiste ao seu próprio julgamento. A verdade no Brasil não apenas deixou de ser vivida, ela está sendo executada em praça pública. Não como um acidente, não como um tropeço histórico, mas como uma sentença planejada, transmitida em tempo real diante dos olhos de uma sociedade cada vez mais anestesiada. O que presenciamos não é a prática que liberta, nem a experiência que ilumina, mas a cena brutal da sua execução sumária. A imagem é clara. A verdade está contra o paredão, não diante de inimigos estrangeiros, não diante de forças ocultas e distantes, mas diante de seus próprios guardiões, aqueles que em teoria deveriam protegê-la, e são eles que puxam o gatilho. O Tribunal das Conveniências. A Suprema Corte, que deveria ser a muralha da Constituição, tornou-se um tribunal de conveniências políticas. Em vez de zelar pela imparcialidade, manipula interpretações, decide conforme o vento das ideologias e veste a toga como máscara, não como símbolo de justiça. Aquilo que deveria ser o último reduto da lei se converte em palco de arbitrariedades, onde a Constituição já não é guardada, mas redesenhada ao sabor das agendas. O silêncio que pesa mais que palavras. As Forças Armadas, que um dia representaram a espada da soberania e da ordem, refugiam-se em um silêncio que fala mais alto do que qualquer pronunciamento. O silêncio da omissão pesa, sufoca, se torna cúmplice. Pois em momentos de crise, o não agir também é uma escolha. Quando a voz que poderia ecoar em defesa da pátria se cala, abre-se espaço para que o caos se torne a nova normalidade. A mídia como carrasco. Mas talvez o mais implacável dos algozes seja a velha mídia. Não precisa de balas, não precisa de pólvora, não precisa de tanques. Sua arma é mais sofisticada. Manchetes, versões, narrativas. A cada noticiário, uma bala simbólica é disparada contra a verdade. A cada capa de jornal, mais uma facada é desferida. A cada editorial tendencioso, mais uma corda é apertada em torno do pescoço da realidade. E o pior é que não se trata de erro. Não há ingenuidade aqui. Não há acidente jornalístico. O que existe é projeto, cálculo, estratégia. O espetáculo da execução. A execução da verdade não é escondida. Pelo contrário, é televisionada, é espetáculo, é repetida, até se tornar rotina. A manipulação não acontece nos porões, mas sob holofotes, de forma tão constante que já não causa espanto. O povo assiste, consome, compartilha, e assim a verdade morre em público, sem velório, sem luto, sem resistência. O perigo maior não está apenas no assassinato em si, mas na névoa que ele gera. Uma sociedade que não sabe mais distinguir fato de manipulação, realidade de ficção, está condenada à alienação. Uma nação incapaz de reconhecer o real não tem condições de resistir ao que a oprime. A queda da justiça. Quando a verdade é fuzilada, a justiça cai junto. Quando a verdade é silenciada, o povo se torna refém. Quando a verdade é vendida, a democracia se torna teatro. Sem verdade não há liberdade, sem verdade não há soberania, sem verdade não há futuro. E aqui não falamos apenas de crise institucional. O que se vê é um crime ontológico. A execução daquilo que sustenta a própria existência de uma nação. O assassinato da verdade por aqueles que deveriam protegê-la é o maior delito que um povo pode sofrer. Um país que sangra. Hoje, assistimos a um país que sangra. Não é o sangue visível das batalhas físicas, mas o sangue simbólico da sua identidade, da sua consciência, da sua esperança. O Brasil não está apenas em crise política. O Brasil está diante de uma tragédia espiritual, moral e histórica. Pois quando a verdade é morta, tudo se torna cativeiro. A justiça, a fé pública, o futuro dos filhos. O povo é empurrado para a servidão, sem nem perceber as correntes que se fecham aos poucos. Ecos bíblicos da morte da verdade. As Escrituras nos lembram que Jesus é a verdade. Ele foi também executado, não por estrangeiros distantes, mas pelos guardiões da religião e do poder político da época. O Sinédrio, que deveria zelar pela lei, manipulou testemunhas. Pilatos, que deveria garantir justiça, lavou as mãos. E a multidão, anestesiada pelas narrativas dos líderes, pediu a soltura de Barrabás. A cena se repete, ontem e hoje. Guardiões que traem, autoridades que se omitem, multidões manipuladas. A história não mudou. A verdade continua sendo levada ao paredão. Uma reflexão inadiável. Diante disso, fica a pergunta: o que será de uma nação que permite a execução da verdade? O que acontece com um povo que já não distingue realidade de ficção? O que restará de uma sociedade que se habitua ao espetáculo da mentira? A resposta é dura, mas necessária. Restará apenas escravidão. E talvez o maior risco não esteja em quem manipula, mas em quem aceita, em quem se cala, em quem normaliza.
Porque quando a mentira se instala no coração da sociedade, não é apenas a política que se corrompe, é a alma do povo que apodrece. A última resistência. Mas ainda resta um fio de esperança. O mesmo fio que sustentou homens e mulheres ao longo da história que ousaram resistir ao poder da mentira. Profetas que foram perseguidos porque falaram a verdade. Apóstolos que enfrentaram prisões e açoites porque não cederam às narrativas. Mártires que preferiram a morte a negociar a integridade. A verdade pode ser fuzilada, pode ser calada, pode ser ridicularizada, mas jamais será destruída. Porque a verdade não é apenas um conceito, a verdade é uma pessoa. E seu nome é Jesus Cristo. Ele é a rocha que permanece quando todos os sistemas desmoronam. Ele é a voz que continua ecoando quando todos os jornais se calam. Ele é o padrão que revela a mentira quando tudo parece confuso. Um chamado à reflexão. O Brasil vive um tempo sombrio, onde a verdade está sob ataque. Mas essa não é apenas uma crise política. É um teste espiritual, um exame de consciência. Estamos dispostos a lutar pela verdade? Estamos prontos para rejeitar narrativas convenientes em nome da realidade? Ou nos acostumaremos a viver num país onde a mentira reina e a verdade jaz esquecida? Não basta lamentar. É preciso resistir. Resistir com consciência, com coragem, com fé. E, sobretudo, é preciso lembrar: a verdade pode até ser executada, mas jamais será vencida. Pois a última palavra não vem dos tribunais humanos, não vem das manchetes, não vem dos generais do silêncio. A última palavra vem daquele que é a própria verdade. E diante dele, toda mentira um dia será desmascarada.